aqui, né? A Regina Aguiar, que é professora aqui da faculdade, né, por favor. A doutora Ana Lana, que na verdade foi que começou com essa história, né, que trouxe para cá essa questão, né? Doutora Sana Lansky, representando o doutor Fabiano, secretário municipal de Saúde. Ana Cardoso, representa a secretaria estadual, ela já chega num minuto. A professora Márcia Penido, por favor. A professora Maria do Carmo, que é a presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, ela não pode vir e ficou de indicar, agora realmente eu não me lembro, que seria adjunto. Maria Cândida. Maria Cândida, isso, claro, desculpa, Maria Cândida. Então, por favor, Maria Cândida, a professora também, e a Sociedade Mineira de Pediatria. A minha, então, logo chegue, a Ana Carvalho vai fazer, Ana Cardoso vai fazer parte dessa mesa. Nós vamos ter esse esquenta aqui, antes da gente fazer a transmissão direta para às 15 horas. E, na verdade, a minha fala vai ser muito, muito breve, eu vou falar só né, do prazer, da honra, de agradecimento, dever, na verdade, da faculdade fazer esse tipo de evento. A gente entende que a Universidade Federal, né, a Universidade Pública, e particularmente a faculdade, papel importante em tudo que diz respeito à saúde das pessoas, à saúde da comunidade. Né? E a comunidade é um problema de saúde pública, e que a gente, se não produzir conhecimento, atender especificamente esses casos que acontecem, mas, no mínimo, apoiar as iniciativas internas ou de fora, né, extramuros, e congregar essas pessoas, institucionalizar esse problema. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. Então, é uma honra para a gente. Agradeço a professora Ana Lana, que é da casa, aposentada, mas da casa, que trouxe, que nos deu a honra, né, de poder fazer esse nós, oficialmente para o Lancet. Nós somos a única organização no Brasil, né, oficialmente, esse lançamento. E a todos, nós sabemos que tem aqui representantes do Estado, do Ministério das Sociedades Civis, como a sociedade, de uma maneira geral, de especialidades. Sejam bem-vindos, a gente agradece que estão participando desse momento, e, como disse, é muita delonga, não sei, agradecer a todos e de insistir que da faculdade é um dever da universidade de apoiar a iniciativa, apoiar, realmente, inclusive, participar não só na parte de assistência, mas pesquisa, né, iniciativas de extensão. Então, a doutora Ana Cardoso, eu gostaria de chamar para acabou de chegar no recinto, né, a mesa, e passaria primeiro a palavra, foi a pessoa que realmente trouxe para cá essa ideia, foi a pessoa que foi contactada pela associação de Nath Mortal. Então, professora Ana, por favor. Eu também vou falar um pouquinho, e a primeira coisa que eu sinto que eu tenho que falar é fazer um agradecimento ao professor Humberto, que foi a pessoa que permitiu que eu fui contactada por uma psicóloga argentina, muito envolvida com o trabalho do luto na perda de maneira geral, e eu conhecia ano passado, ou ano retrasado, em 2014, e ela me procurou há um mês, um pouco antes do Natal, e eu me senti na obrigação intrínseca, eu diria, porque eu já estive tão envolvida com isso na época que eu era professora aqui,
que eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu também já tenho um projeto relacionado com o luto, com atendimento ao luto dessas mulheres, desses casais. Então, nós tivemos um tempo exíguo para fazer tudo, mas graças ao professor Humberto, graças a essa faculdade, a essa casa da qual eu ainda não saí inteiramente, é que isso está sendo possível, e eu agradeço muito novamente ao Humberto e à faculdade, a todos os presentes também que puderam estar aqui prestigiando e ajudando a divulgar, porque isso aqui tem que ser divulgado, é o local de lançamento no Brasil. Está acontecendo hoje na Europa, no Canadá, no México, na Argentina, na África do Sul, na Índia e em outros lugares. Então, nós estamos juntos com esses países ao redor do mundo fazendo esse lançamento. Isso, para mim, é um motivo de enorme satisfação. Eu não tive grande mérito nisso, não, Roberto. Eu tive só o mérito de ter sido essa casa, ter sido completada por uma pessoa que achou que eu podia fazer alguma coisa. Então, eu novamente agradeço a todo mundo e espero que isso tenha a repercussão que nós estamos pretendendo que tenha, desejando que tenha. Obrigada. Eu passo a palavra à doutora Sandra Lancet, que é pediatra, coordenadora da Comissão Perinatal e do Comitê de Prevenção de Óbito Materno, Fetal e Infantil da Secretaria Municipal de Saúde, que está representando aqui o secretário municipal. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu queria dizer aqui, em nome do secretário que não pôde vir, da satisfação, né, da oportunidade ótima que nós criamos aqui rapidamente, né, a partir de uma faísca que a Ana soltou aí por e-mail, e nós nos agregamos, né, os que estão aqui presentes, um tema de extrema importância e invisível. A gente trabalha, o Comitê de Óbitos está representado aqui por diversos parceiros, pessoas que fazem investigação aqui em BH, as maternidades, a Escola de Medicina, a Escola de Enfermagem, outros setores da Secretaria de Saúde. A gente conta essa história com muito gosto de ter um trabalho para a prevenção da natimortalidade. 2, pioneiro no país, depois a gente contribuiu para a estruturação dos comitês de prevenção de óbito nacionais, que começaram em 2004. E a gente tem uma história bacana em Belo Horizonte de organização da atenção perinatal, muito em função do trabalho da investigação de óbitos e de reconhecer esse como um problema de saúde pública e evitável, né? E nossos dados são até assim, perto apresentado pela série pelo nível nacional. Eu acho que isso é fruto desse trabalho intensificado que a gente tem, mas a gente continua, a gente persiste enxergando o problema como um problema. Quase 50% desses óbitos vêm sem registro adequado na declaração de óbito, então ele continua invisível, ele é tratado como invisível, como fatalidade, né, como se não houvesse um recurso para evitá-lo, e o nosso papel é trazer para a sociedade essa informação e mobilizar as pessoas pela sua prevenção. O foco na prevenção na gestação, porque muitos óbitos evitáveis na gestação, né, bebês grandes, problemas controláveis, e o foco também da prevenção no parto, porque bebês grandes, e ninguém explica por que morreram, quase 30 antes do parto ou durante o trabalho de parto, são óbitos que você poderia evitar. Então, a gente tem uma evitável, sim, que a gente, com os recursos que nós temos, a gente pode já eram nossa, fazer essa campanha que está apresentada aí para vocês, e Humberto também acolheu, né, nessas nossas reuniões prévias, e acabamos trabalhando para lançar hoje, aproveitar, né, com o aval aí da escola, lançar esse alerta, né, um chamado a mais,
para que a gente continue olhando para esse problema como um problema evitável, passível de prevenção pela nossa atuação cotidiana, desde que a gente reconheça como um problema. E também dessa família né, que teve uma perda e que a gente ainda tem pouca oferta, né, Ana? A gente precisa assumir isso como uma que realmente que precisa de uma abordagem mais adequada. Então, eu queria só agradecer a oportunidade de estar aqui, participando dessa mobilização. Já vem tentando fazer, trabalhando para isso há muito tempo, e é bom ver que mais pessoas, a gente consegue juntar as pessoas que têm sensibilidade para isso e a esses bebês que nem chegaram na... Obrigado, Sônia. Eu gostaria de passar a palavra para a Ana Cardoso. Eu pediria a Lamanda, por favor, você podia passar uma folha dessas aqui, para a gente, é importante a gente anotar, pelo menos o nome e o e-mail das pessoas que estão aqui, e a presença, que a gente precisa informar, e de onde, qual que é a entidade, a instituição, e o que a pessoa representa. Tem várias pessoas aqui, não vou falar o nome de ninguém, mas tem a Sônia, que é diretora da enfermagem aqui, né, que são pessoas importantes nessa área. Isso vai ser importante, complementando o que o Humberto falou, porque nós vamos dar um retorno para a revista e a internet, o comparecimento, como é que nós fizemos esse evento, informação desse tipo a gente tiver, melhor. Para continuarmos fazer mais alguma coisa em desdobramento desse evento. Isso, tem insistido que isso é só um colocar à disposição de enzima. Vai ser bastante técnico, assim. Então, por favor, substrato, um nó na rede, pelo menos. Né? Professora, doutora Ana Cardoso, por favor. E coordenadora de atenção à saúde da mulher na rede Cegonha, secretária estadual de saúde. Secretária de Estado da Saúde. Obrigado. Pois é. Então, assim, é muito legal a gente estar aqui junto na Faculdade de Medicina, que, vamos dizer assim, foi meu berço profissional, e a gente ter a oportunidade de rever os amigos, de rever os professores, né, e poder discutir uma questão que é tão palpitante, que está presente na vida da gente. De conferência, queria dizer assim, tem alguma coisa que sempre quando a gente discute o óbito, que me incomoda, e que, na verdade, é o que faz a gente mudar a nossa conduta no aspecto, é quando a gente reconhece o sujeito presente em cada evento que a gente avalia. Então, quando a gente traz essa subjetividade, né, tanto da pessoa que está vivendo aquela situação, como dos profissionais que compartilharam aquele momento, a gente consegue trazer atitudes transformadoras. Nós que estamos aqui, de alguma maneira, se de investigação, de recomendação para a área de saúde, em algum momento, se a gente olhar para dentro, a gente vai ver que a gente por alguma situação que a gente pode ter vivido, que a gente pode ter como profissional agido melhor, ou viveu com um parente, com um amigo, né? E que a gente, como sistema, também não deu todo o suporte para que esse luto pudesse ser vivido. Então, essa reflexão, eu queria trazer essa reflexão no momento em que a gente vive tanto ódio, toda intolerância, na hora que a gente reconhece as qualidades, as particularidades, a subjetividade de cada coisa que existe, talvez nesse momento a gente consiga uma ativadora. Acho que a gente vai ser muito proveitoso, é muito legal a gente estar aqui junto nesse momento, e eu espero que esse seja um start, né? Pontos que possam, de fato, modificar a nossa atitude em relação à saúde. Lembrando que esse esquenta, né, ele vai terminar daqui a pouco, mas em determinado momento, tudo indica que a gente não vai acompanhar toda a transmissão lá de Londres, a gente continua com a conversa, com a discussão. Nesse momento eu gostaria de passar a palavra à Gina, que é a Guiar, que é presidente que é professora
aqui na faculdade, e presidente do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da Secretaria da Saúde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, em especial a professora Ana, que criou a oportunidade de que nós visceralmente nos envolvêssemos de uma forma muito rápida com a questão do lançamento, né? Foi uma oportunidade muito interessante. Em 24 horas a gente estava repassando e-mail, pensando em pessoas, era um momento difícil, uma data difícil, né? Mas nós entendemos que fazer alguma participação mais efetiva do lançamento, né? E que, na realidade, esse momento aqui era muito mais um momento de compromisso de respostas ou de qualquer outra definição, né? Um momento de pessoas, né? Trazer pessoas que envolvidas com e pudessem ao longo trabalhar de uma forma mais efetiva e com um olhar mais amplo a questão da natimortalidade, né? Então, a série ela está hoje apenas o lançamento, né? Na realidade ela traz todo um panorama e todo desafios a serem enfrentados, né? E na realidade ela é uma série com o objetivo de fazer uma chamada da sociedade para a questão de um trabalho mais organizado com a questão da natimortalidade, do ponto de vista não apenas dos cuidados, de fazer a prevenção do evento, né, mas também muito voltado para a atitude que nós temos no momento em que o evento acontece. Porque ele é evitável, né, evitar, nós vamos conseguir aquela parcela, né, que a Sônia já chamou a atenção, que é muito, né, mas ela é natimortalidade. Então, enfrentar a natimortalidade vai muito além apenas de prevenir o que é evitável, né? E nessa abordagem, toda a questão das pessoas que estão envolvidas, seja ela aquela mulher, aquela família, aquele profissional, aquela instituição, né? Então, como que nós estamos parando para cuidar de quem está perdendo e de cuidar do cuidador que atende quem está perdendo. Múltiplas perdas, cada um dentro da sua realidade, então, que precisa ser pensada, precisa ser trabalhada, né? Precisa ter coragem de enxergar. Eu agradeço à Faculdade de Medicina, que em vários momentos me permite, né? Eu voei há uns 15, 20 anos atrás, né? A Lumena lembra muito disso, quando eu fui cedida, emprestada à Secretaria Municipal, quando nós fomos do Comitê de Morte Materna, naquela época, do município, né? Fiquei um tempo lá, aprendi muito, voltei, né? Hoje, de novo, né? Tô tendo um voo externo, né? A faculdade me cedeu parcialmente à Secretaria de Estado, de trabalhar ao lado da doutora Ana Cardoso, né? Uma experiência única na minha formação. E a ela tem essa característica, né? Ela permite que aqui alcance, faça os nossos voos próprios, a gente tem a oportunidade de ver lugares além do banco. Então, eu agradeço de uma forma tão aberta, né, acolhido a ideia de a gente fazer o lançamento no Brasil aqui na faculdade, trazer essa para, na realidade, a intenção é de que o Brasil escute o que a gente está fazendo. Esse lançamento ele pode ser feito várias vezes da série, em outros momentos, não apenas hoje, né? Mas também por permitir que nós encontramos essas vivências e essas experiências, né? Então, professor Humberto, na Faculdade de Medicina, por permitir isso a nós docentes, né? E agradeço a participação de todos. Espero que a gente realmente tenha um ano de tarefas a cumprir, porque o que a gente vai ver hoje são só propostas de tarefas.
Muito obrigado. A palavra agora para a professora Márcia Penido, que é neonatologista, instrutora nacional aqui da faculdade, né? Instrutora nacional e coordenadora estadual do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, Minas Gerais. Por favor, professora. Boa tarde. Márcia. Muito obrigada pela inclusão no grupo. A minha participação, a minha atuação principal é no neonatal, no nível estadual e brasileiro. E o nosso entendimento, acrescentando o que a Regina falou, é não perder oportunidade, nunca. E o nosso lema, nós temos um grupo, muito temos aqui representantes, né, da reanimação neonatal, e a gente, diante de uma proposta de treinamento de grupos, a gente tem um lema, depois a gente pergunta onde, como e quando vamos fazer. Então, a gente tem treinado grupos, assim, em Minas Gerais, viajamos numa parceria com o Estado, né, na última gestão, e a Ana, essa atuação, né, chegando junto, onde o problema é forte. O mapa do Brasil, ele nos impressiona pela diversidade, pelas diferenças de qualidade de atendimento. Então, essa experiência de né, com essa missão, é uma experiência única de enxergar a medicina, Brasil, atendimento, pré-natal, tudo isso de uma forma real, bem pé no chão. Nós temos muito o que fazer, e aí agora eu, na verdade, acho que esse é um momento único. Obrigada. Obrigado, professora Márcia. Passo a palavra agora para a professora Maria Cândida, representando aqui a presidência da Sociedade Mineira de Pediatria. Tá. Queria agradecer o convite, em nome da doutora Maria do Carmo. Sem dúvida, a Sociedade Mineira de Pediatria tem um papel muito grande na questão da mortalidade, da reanimação, na questão do aleitamento, né? Vocês trabalhando juntos, inclusive Patrícia, a Faculdade de Medicina está de parabéns, fazendo muitas coisas, e aí, né, agora eu estou provocando, como consultor do Ministério da Canguru, dá para fazer coisas só para Minas, para outros locais do Brasil, tá? Belém do Pará, 30% das mulheres fazem pré-natal, 70% não fazem. É impressionante, tá? Eu estive lá tem 2 meses, é de chorar. Então, assim, a gente tem que sair desses muros, tá? Porque em Minas Gerais, a gente, no contexto nacional, a gente, que pena, né? Estamos discutindo mortalidade ainda. A gente está discutindo como é que as crianças estão saindo, como essas mães estão saindo. Tá? Primitivo, tá? Mas o nacional está muito melhor. Então, quando eu vejo lá e volto aqui, eu fico impressionada, sabe? A gente não está bem, né? Quando a gente está aqui, a gente briga muito, a gente fala, né, e tal, mas quando você vai lá, como que existe um lugar desse? Você não entende, sabe? Então, assim, tá? Então, como consultor e como, né, da Sociedade Mineira de Pediatria, só tenho a agradecer, em nome da Maria do Carmo, né, todo mundo aqui, né, da reanimação, né, nós estamos aqui prontos para que deve aí participar. Nós vamos testar agora a pontualidade dos britânicos, né? Nós terminamos aqui, de novo, a gente continue depois. Lembrando que uma coisa importante desse encontro é, inclusive, para a gente conhecer, Londres ainda não abriu lá, estamos dizendo que Londres ainda desceu o fog, que agora não tem fog, né? A chuva de Londres. Enquanto isso, a Sônia, alguns desses mosquitinhos aqui né, BH pelo parto normal, né, que não quer dizer mosquitinho não, desculpa. Deixa eu ver. E tem aqui na frente também o canudo, né, o canudo, que tem ela pode até falar melhor, e quem estiver interessado, algumas instituições, algumas entidades podem pegar aqui na frente. Tem um kitzinho de material que a gente usa, os cartazes para divulgar benefício do parto normal, mas a gente faz. E o BF me permite, a Cláudia chegou, claro, que também é da Sojimiz, do PG. Então, e, Cláudia, da Sociedade de Minas Gerais, a gente tem da Sociedade Mineira de Pediatria, não se tem representante do COREM, né, do COREM,
e tem aqui a bem. a BEM, não é isso? Tem a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, a BEM aqui, ó, né? A BEM das Valadares, a gente agradece a todos. Vamos aguardar ali a enfermeira obstetras, do Hospital das Clínicas, ou seja, são pessoas que estão preocupadas com essa questão que realmente é importante. De novo, estamos apenas começando essa história. Isso, tem a Leila Nauar, que está aqui, e tem, vocês representando aqui uma mãe com o filhinho ou a filhinha ali. A Leila representa grupo de mães. No esforço de última hora, conseguiu chegar, é uma pessoa que as mães e casais enlutados, então, agradeço muito sua presença. Vamos debater aqui. Isso. Tem representantes resolvidos também, vários presidentes, né? Então, Sofia também. Sofia Feldman, Secretaria de Saúde do Distrito. A gente, assim, a gravação dessa nossa conversa, vamos dizer, que está inclusive disponível, está usando um sistema do YouTube, disponível no YouTube. Daqui a alguns dias a assessoria de comunicação da escola, da faculdade, vai produzir uma outra nota e a gente links desse momento aqui, e também a gente vai gravar, vamos ver se vai dar certo, se os ingleses contribuem, a transmissão de lá, e vai colocar todas essas informações dentro do site da faculdade. Estão de olho aqui na cabine, assim que eles entrarem. Entraram? Ok? Então agora entraram, aí a gente vai passar para cá. Depois eu peço. Just like 10 more minutes would be nice, but I think just like 10 more minutes would be nice, but yeah. How are things going your end? Are you okay? How are things going your end? Are you okay? We've got someone that says I think everyone has to come in entrance so that we can vet them, otherwise we're going to sneak in. As long as they have tickets, yeah, then if they have to come around and come in that side so we can make sure that everyone's registered. Mina said that she'd send someone. Yeah. I'm just going to make a folder. Just a little bit more like, you know, IDs and AV support. They didn't turn up 5 minutes before. Really helpful. Really helpful if they didn't turn up 5 minutes before. No, they haven't. If you could start doing that, that'd be great. A march on one side, and then the other ones the other side. Oh. 1, 2, 1, 2, 1, 2. One, two, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.
Antes de passar os ajustes aqui, eventualmente eles vão... como eles não vão nos ver, a gente vai para frente para a gente ver melhor, ainda que a gente tenha um retorno ali, mas não enxerga direito. Alguém queira se manifestar enquanto a gente aguarda, né, por favor. Aqui na frente, só enquanto a gente... Vou tentar. Eu vou ver aqui lá atrás. Então, você podia só... por favor. Cleide Ventura, eu sou enfermétrica, professora da Escola de Enfermagem da UFMG, prisão brasileira de obstetrizes e enfermeiras obstétricas, a Benfo Nacional. Tentando a Benfo Nacional em a Benfo Minas Gerais. Né? Pela oportunidade, acho que a gente deve comemorar a iniciativa de mobilização, todas as possibilidades de mobilização, a gente está trabalhando, de fato elas são importantíssimas, porque a gente ainda não deu conta no campo, né, da assistência, desafios, da prevenção e da evitabilidade, né, de óbito de mulheres e de bebês. Eu me sinto especialmente honrada de estar aqui nessa oportunidade, porque a gente reconhece que nesse tipo de mobilização, quer dizer, trabalhar no campo da saúde, que a gente reconheça as ações multissetoriais, né, especialmente envolvendo
a sociedade civil, né, organizada e o movimento de mulheres, né, não há como a gente avançar sem que todos os segmentos da sociedade estejam envolvidos. Da enfermagem, quero dizer, da nossa idade de trabalhar, a gente tem trabalhado bastante da importância da gente trabalhar a nível nacional, na escola de enfermagem, a oportunidade de fazer isso, olhando com a formação de enfermeiras obstétricas em todo o Brasil. Temos um curso com 300 enfermeiras nesse momento, com 300 enfermeiras trabalhadoras do SUS. A gente aprimora enfermeiras obstétricas numa parceria importantíssima com o Hospital Sofia Feldman. Nesse momento a gente está aqui com um grupo de 8 enfermeiras visando inseri-las, né, nos seus espaços de assistência ao parto, e a gente também está tendo no sentido de ampliar, né, nossas ações e promover ação multiprofissional, integrado, né, aos limites e às possibilidades de todos os profissionais. Então, muito importante, muito disponível essa mobilização e para essa ação organizada, encadeada e no conjunto. No mês de janeiro, começando o ano, já com um desafio como esse, quer dizer que a gente, toda a nossa disponibilidade, está considerando a brasileira, não é? Então, quero agradecer a oportunidade e a gente se coloca como enfermagem obstétrica e neonatal, especialmente, né, e que pretende estar firme, né, nessa mobilização no sentido da gente mudar aí o cenário, né, nacional, mineiro e belo-horizontino. Muito obrigada. Alguém? Dudu? Dudu. Doutor Dudu. Gente, boa tarde, eu sou Lancet, dona de Dudu, mas ele mandou, então eu estou aqui. Eu estou aqui representando a Rede AP, que é a Rede que tem 17 anos, que a gente, então, acolhe famílias enlutadas. É bacana isso que a Regina diz, que se existe um ato que possa ser evitável, naturalmente não é evitável, né? E que a gente possa, sim, humanizar essa de acolhida aos enlutados, prosseguir na vida. Tá? Então, pronto? Deixo um comentário rapidinho, esse tipo de, assim, cada vez mais a humanização dos processos, né, que diz respeito à saúde, porque, lamentavelmente, a moderna, a superutilização da tecnologia é exatamente o contrário. Então, eu acho que é a hora da gente começar com força no sentido de reverter isso, né, de trabalhar. A faculdade tem uma tradição da humanização, né, da preocupação, mas dizer, o bombardeio tecnológico ele é muito grande, né? Então é importante a gente fazer esse tipo de lembrança, e a gente vai passar, inclusive, esse material, mobilizar e insistir para os alunos, né? Isso aí é muito importante. Não sei se o Dudu ia passar para mais alguém, mas quem quer se manifestar, você pode falar pela PUC. Tem a PUC, pelo professor Dudu. Não, o que eu queria era só falar da rede mesmo, né, que tem já bons que a gente está com essa rede. A Glaucia fez um trabalho muito grande nas UTIs neonatais. Eu na Sociedade Mineira de Pediatria, na reanimação também. Agora estou aposentado, mas como a Ana falou, a gente não consegue cortar o cordão umbilical. Está se dispondo, a nossa instituição é uma instituição voluntária, né? E a gente está disposto a encarar junto com vocês aí esse apoio à morte perinatal.
eu só gostaria de lembrar que a gente, obrigado, Dudu, que a gente tentou contato com o Ministério, mas particularmente, né, por causa dessa época e por causa né, das mudanças no Ministério, a gente não conseguiu alguém que pudesse, que é distância, mas esse material vai ficar, a gente vai falar, passar para eles as informações do que aconteceu aqui, do que está acontecendo aqui, do que a gente vai fazer no futuro. Na verdade, estive conversando tanto com a Ana, com a Regina e com a Sônia, a ideia é que no determinado aí, no futuro não tão distante, a gente faça uma rodada aí de, sei lá, um seminário, alguma coisa, né, com um tempo maior de discutir e trazer de pessoas da sociedade civil, né, das entidades governamentais que tratam dessa questão, não só da natimortalidade, mais médica, de enfermagem, mais psicológica, né, do luto, né, do lidar com isso, né, do prevenir, da prevenção e do lidar com esse luto, que realmente, pelo que eu tenho lido, que tenho ouvido, é muito marcante e fica muito mais, assim, dura muito mais do que aparentemente ele é mostrado. Então, de novo, transformar isso agora só num... os ingleses, 15 minutos, né, regulamento de tolerância que eles propõem para a gente. Passar por essa Amanda que foi, que é a coordenadora do curso médico, Então, e também obstetra, né? Rapidamente. Eu tenho duas coincidências muito desafiantes, né, que além eu sou professora do Departamento de Ginecologia, sou obstetra, mais de 20 e poucos anos, e atualmente estou no meu 4º ano na coordenação do curso de medicina, colegiado, com uma responsabilidade muito grande, e o que a gente percebe no decorrer desse tempo é que os nossos alunos, eles não são formados com as situações de perda. Em nenhuma situação, seja na idade adulta, na infância, na senilidade ou no período perinatal. De fato, a gente, ainda bem, né, de certa maneira, porque o nosso aluno e nós, como obstetras, que nos contamos a lidar com que a maioria vai bem, né? Graças a Deus, com, sem, ou apesar dos obstetras, acaba que nós temos a maioria, os resultados, o compromisso com aquele casal e com aquela família, que o resultado não vai bem, seja ele no campo da prevenção, no campo do diagnóstico, no campo da abordagem, isso a gente precisa de melhorar, ampliando esses conceitos na graduação. Então, na graduação, nós vemos, por exemplo, os nossos cursos, né, da graduação. Nós temos 4 disciplinas que vão lidar com o tema de obstetrícia, 3, né, porque uma é mais ligada à ginecologia, e esses cursos, tirando o internato, eles lidam com situações muito fáceis, mas não lidam com a situação como um todo, de perda gestacional. Então, o aluno ele não é acostumado com isso, o aluno é acostumado a lidar com a situação que vai bem, que acaba bem, e aí, muitas vezes, às vezes, o que faz assistência mais à frente é porque não foi treinado isso, é uma situação que, às vezes, encaminha para alguém, encaminha para alguém, porque ele não se sente treinado. Uma muito boa, que a gente precisa agora de passar a incorporar novos conceitos mais amplos, multiprofissionais, como se coloca aqui, que é um conceito de visão do cuidado, à gestante, à família, ao parto e ao nascimento, porque muitas vezes a gente está no nosso nós, às vezes, esse ano, nós temos aula de imersão, a gente tem muitas atividades, pré-eclâmpsia, é isso, é aquilo, mas a gente não tem um cuidado de treinar o aluno para isso. Quando ela é treinada,
Então, ele já sai com a semente. Então, muitas vezes o que falta é isso. Então, é uma iniciativa boa, sabe, que a gente precisa de estimular lá no nosso para os nossos alunos, né? E já tendo aí o material, a gente pode utilizar os alunos e aproveitar instituições de ensino que aproveitem bem na ideia. Obrigada. Antes de passar para a palavra Ana, que eu tinha pedido alguns comentários, inclusive, é um resumo executivo. Pode, por favor, Sônia. Inspirada aqui pela fala da Lamanda, porque esse feito uma série de campanhas, né, na secretaria, assim, um movimento permanente que se chama BH pelo parto normal, e a gente começou a fazer algumas questões mais específicas, mais intensivas. Elas foi combinado passado, e acho que dentro do que já foi colocado aqui anteriormente, a gente explica um pouquinho por que isso, né, assim, pelos recursos que nós temos em BH, pela qualidade dos serviços disponíveis na assistência ao parto, a complicação intraparto com morte, ou a complicação com sequela, né, para o bebê que sobrevive a essa complicação, é algo que a gente tem que se mobilizar mais rapidamente, porque a gente dispõe do conceito que eu acho que é importante a gente trazer para o debate, é a questão da hipermedicalização, a prevenção essa linha da prevenção. Prevenção quaternária, ela fala exatamente daquilo que a gente tem que prevenir pela reduzir as consideradas medicalização que nós temos no processo do parto e nascimento. Utilizando intervenções desnecessárias, sem respeitar o tempo da fisiologia da mulher, o tempo do bebê, a trabalho de parto, abusando da ocitocina, não usando as boas práticas no parto. Então, nós temos um desafio, né, para utilizar o que é recomendado, que tem a enfermagem obstétrica, equipe multiprofissional, além do médico, a doula, que é a evidência de nível, posicionamento livre no parto, a gente não deixa as mulheres caírem do jeito que elas querem, a gente usa a citocina, que é talvez a droga isoladamente mais abusada no mundo, né, porque a gente quer acelerar o trabalho de parto, ou acha que tem indicação e não usa criteriosamente, não utiliza os métodos de conforto para dor, a ambiência para o parto é muito ruim, é um estresse, e esse estresse, ele resulta e a gente não reconhece isso como problema, então a gente precisa tratar o parto de outra forma. Equilíbrio que a gente precisa fazer essa primeira ação dessa campanha aí, porque a gente também vai tratar da mortalidade anti-parto, trabalho de parto, quais são as questões que estão envolvidas e que a gente pode atuar no pré-natal, né, então aí é uma série, a gente conta com vocês, esse material vai ser reproduzido, a gente vai divulgar para a cidade. Pelo que eu estou percebendo, acho que nós vamos ter que inverter aquela a ideia, eles apresentarem, e depois a gente discutir, mas eu acho que nós já estamos em processo de discussão, troca de experiência, e como principalmente a professora Ana trabalhou, eu não vi com alguma coisa na tradução de um resumo, executivo dos 5 artigos, acho que ela traduziu, a gente traduziu ela mais para o português e que vai estar disponível em breve, mas eu acho que seria interessante, dados, realmente são dados, lista de número de ocorrência, e alarmantes ao contrário do que diz a divulgação e a falta da praticamente invisibilidade. Eles têm, inclusive, uma imagem daqui, eles colocam assim, quanto mais importante, maior o número, maior o tamanho do tipo da letra, né? Igual não, mas na antimortalidade ela é quase que invisível naquele curvo lá, como é representação por palavras. Então, tem uma ideia gráfica que é muito importante, que vai aparecer com certeza nesse resumo, entre outros dados. Desculpa, Ana, por favor. Esse resumo, na verdade, esse que eu estou lendo é o do ISA, né? Mas que é bacana porque traz do que está sendo esse lançamento, quais são os pontos importantes dele, né?
tentar ler aqui o mais rápido, não tomar muito tempo. A série pelo fim da natimortalidade evitável inclui 5 artigos escritos por mais de 210 autores de 40 países diferentes. A pesquisa nessa série mostra que quase 2,6 milhões de bebês nascem mortos por ano no mundo, e coloca ênfase no enorme impacto sobre famílias, profissionais de saúde, sociedade e governos. Lamentavelmente, a maioria dessas mortes poderia ser evitada com a melhora do atendimento à mulher durante a gravidez e o parto. Essa série é baseada na série Natimortalidade do Lancet, publicada em 2011, que a Sônia se referiu, e reverso foi ou não feito desde 2011, a nossa que deveria ter sido feito para acabar com a natalidade evitável até 2030, ano até o qual os países do mundo inteiro se comprometeram a melhorar de mães e bebês. As mensagens-chave dessa série são as seguintes: cerca de 2,6 milhões de nascimortos acontecem todos os anos, 90% dos quais em países de média renda, quer dizer, PIB, né, no caso do país. Quase a metade e o nascimento. Os óbitos decorrem de podem ser evitados com adequado, como a prevenção ou tratamento de infecções e complicações da gravidez, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes ou o retardo do crescimento do bebê antes do nascimento. O segundo ponto, a natimortalidade coloca, isso para mim é muito importante, um pesado fardo sobre as famílias e a sociedade. A natimortalidade é uma tragédia para famílias e pode ter efeitos sociais, psicológicos e financeiros. O comportamento de obstetrizes e outros saúde pode fazer uma verdadeira diferença para a experiência parental. Serviços com respeito, inclusive na atenção ao luto, impactos negativos para a atitude de todos aqueles que estão entre os pais nessa é importante. A natalidade é estigmatizada e os pais frequentemente se sentem isolados e culpados das mortes dos seus bebês. Embora o impacto da natimortalidade atinja principalmente as mulheres e suas famílias, profissionais da saúde, comunidades amplas da sociedade também são afetados. That we've stillbirths. The first one was in 2011. Eles afundaram no Thames. Nós estamos aqui meio as ondas. Então, vamos passar, né? Não? Não, então nós estamos aqui fazendo o que eles... A terceira mensagem é a seguinte: a maioria das mortes são evitadas. Já está. Não, ele ainda... A maioria das mortes com atendimento de boa durante a gravidez e o parto, que frequentemente não existe. O empenho na prevenção da natimortalidade deve fazer parte da atenção à saúde da mulher e da criança. A melhoria no atendimento à maternidade irá prevenir as mortes maternas e dos recém-nascidos, e melhorar o desenvolvimento da criança. É o chamado retorno quádruplo do investimento financeiro que os doadores fazem em atenção à saúde. 4 tipos de benefícios: redução da morte materna, neonatal, da natimortalidade e dos problemas de desenvolvimento para cada único investido na melhoria de atenção. Ele é o Instituto Lancet. Remarkable, much better than 20 local political commitment around the whole agenda for women's health to include stillbirths within that agenda. That is new. We must not squander. So the timing for this series could not be better politically. So we've been given the gift to us to do something with it. And the coverage that we've had in the news media today, I hope, will be the first lever to seize that opportunity.
Now this paper's in a medical journal, it's in the library, here in the school, and that's great. Except, please let's not it just be that. We have to think about what this all means, how we make this series actually. So as we get very into all of the data and think about what it means, just from time to time pause and realize that the clock is ticking and those 450 stillbirths and families are real people with real lives in real places going through the epidemic of grief that this series reflects on. Now you're going to hear about a lot of progress. You're going to see lines that are pointing downwards, and you're going to hear good stories and how we accelerate those good stories. But I don't want to be overly negative, but I want to draw your attention to page 100 of the appendix of Hannah Blenko's paper. It's online. You won't have it in your packs. Of her paper that's published in Lancet Global Health, because if you look at those figures, and they're essentially the rates from the total number of stillbirths that have taken place in countries in year 2000 and year 2015, you will see a very interesting story. Because we're not just talking about stillbirths as if they exist in a vacuum. We're talking about stillbirths intersecting with many other forces that are shaping the societies in countries. And so that means that although you see rates falling in some countries, good news, actually the total numbers of stillbirths in some countries, actually 54 countries, have risen over the last 15 years, not fallen at all. So if you take Nigeria, which is in the top 10 that you'll hear about in terms of stillbirth deaths, between 2000 and 2015, there are now another 35,000 stillbirths every year. If you take Niger, it's another 13,000. If you take Democratic Republic of Congo, it's 11,000. So bear in mind that if we value, as we claim we do, every human life, then the rates that you see do not tell the whole story. They do not tell the whole story. And for those 54 countries, the challenge is even greater than will be presented to you. The reason why I'm optimistic, though, is that we are presenting this series as an extraordinary opportunity. In fact, a much, much more propitious opportunity than in 2011. Why? Because from January the 1st this year, we began the era of the Sustainable Development Goals. And we have launched, at the end of last year, the new global strategy for women's, children's, and adolescent health, all connected to the Every Woman, Every Child, Every Adolescent program. So we have remarkable, much better than 2011, remarkable political commitment around the whole agenda for women, children, and adolescents, and the commitment to include stillbirths within that agenda. That is new. That is an opportunity we must not squander. So the timing for this series could not be better politically. So we've been given the gift of that opportunity, and it's up to us to do something with it. And which that we've had in the news today, I hope will be the first lever to seize that opportunity.
Now, this is a series of papers in a medical journal that will sit in the library here in the school, and that's great. Except, please let's not it just be that. We have to think about what this all means and what we do with it. How we make this series actually work for women, for their families, and for their children. There are 29 key messages across all of the papers. That's a lot of key messages, and you're going to see and hear them this evening. And if you go to the website, you're going to see a campaign that we've launched using the series at its center to tell the messages of the series in a slightly, certainly scientifically informed way, but a slightly more dramatically powerful way than just a published paper. And we're going to be evolving that campaign over the coming weeks. I have a few thanks to give before we start with the video. But before I give thanks, I would like to acknowledge, and they were both present this morning and spoke incredibly eloquently, two friends, new friends who are in the audience. So I'd like to acknowledge Mel Scott, whose son Finley died in 2009. Thank you, Mel, for being here. And Mel started a charity called Towards Tomorrow Together after that experience. And I'd like to also welcome David Monteith, whose daughter Grace passed away in 2014. There may be other people in the audience who endured a stillbirth, and I'm sorry for not acknowledging you, but I do want to acknowledge Mel and David, because you were just simply fantastic this morning when we were at the College of Obstetrics and Gynecology. Thank you for being here this evening. I'd like to thank the authors for all the work they've done, and I apologize that Vicky Flanardi can't be here this evening because of a family illness. I'd like to thank my colleagues at the Lancet, in particular Udani and Joss and others who are sitting in the audience, for all the work that they it couldn't have been possible without them. I'd like to thank all the partners who've contributed to the series, and normally at this stage I thank the funders, except this is stillbirth and there were no funders. And that's part of the problem. That's part of the problem. We couldn't get anybody to fund. So Joy and the team have really done this. I'm not quite sure how they've done it, but they've done it with no money. And just before we start the video, I want to give a very special thanks publicly to my great friend Joy, because Joy, over the last 18 months, who's been leading this series, you know, it's been really quite inspirational. I've worked with Joy on many series now, beginning with Newborns which we published back in 2005. 18 months, for special reasons, Joy's commitment, her inspiration, her dedication, her incredible motivation to bring this team across many different countries and continents together for this event tonight has been truly extraordinary. And before we start, I'd like to give Joy a big round of applause for everything you've done. And now we move to, those are the papers, but we'll come to those in a minute. Let's move to the video.
Every second, 4 babies are born somewhere in the world. More than 130 million each year. For most parents, this is one of the moments of greatest happiness. But for some, it turns into a nightmare, which can haunt them for decades. It was a sort of rush of emotion that my first baby had been delivered, but it was the worst moment of my life because I knew she wasn't alive. 30 years ago, Isabel Martin, who lives in Wales, was admitted to hospital after noticing reduced movement in her almost full-term baby. Despite close monitoring, her baby died before she could be born. Through a 16-hour labor, which she knew would end in a stillbirth, Isabel listened to the live babies next door. The nurse said to me, "You're not as important as the lady in the room next door because her baby's alive and we need to get that baby out. Your baby isn't, so you can carry on pushing on your own." In fact, my husband had to go and fetch the oxygen because they were all busy with the lady next door. Isabel cried for months. She had named the baby Holly and treasured the photos she had taken, the lock of hair she kept. But many friends avoided her, crossing the road if she was coming. She found herself at odds with a society which did not credit her grief. Have another baby to get over it, she was told on leaving hospital. There was no follow-up to learn the lessons of Holly's death. She was not treated as the bereaved mother she felt herself to be. It's never left me, even 30 years on. I still think about her every day. Having another baby doesn't make you get over it. I've had 6 more since, and it's not a replacement for the one that you've lost. Really, it's something that you get used to rather than get over. New worldwide research, published in a series of articles in the Lancet, suggests too little has changed since Holly's death. Last year, 2.6 million women went through the same traumatic experience, losing babies in the last 3 months of pregnancy. Most were preventable. So one of the great myths about stillbirths is that they're inevitable. They're just meant to be, that they're all due to congenital abnormalities, that there is no medical solutions. And this series clearly shows from data and from evidence that that is a myth. The research shows huge disparities. A woman in parts of sub-Saharan Africa or Pakistan has a 30 times greater risk of having a stillbirth than a woman in Iceland or Finland. 98% of all stillbirths occur in low and middle-income countries. For babies in Africa, labor is the most dangerous time, accounting for half of all deaths, almost all preventable. Most shockingly, there are 1.3 million where the woman goes into labour with a live baby who's kicking, and that baby dies during the time she's in labour. This is something that's extremely rare in high-income countries, but in the highest risk countries, it's 250 times more common. Improving close-to-home clinics will make a huge difference. Infections like malaria and syphilis are the next most common cause of stillbirths. They can be treated or prevented at antenatal sessions, like this one in Malawi. Getting to a health center during labor also needs to be easier. Christina, who lives in rural Malawi, lost a baby last year.
She says when labor started, her husband was out drinking, so she couldn't make the journey to the health center. The next day, the baby was dead. A year later, Christine is alone with her 5 other children and very sad. My friends are encouraging me to move on with life. They say that someday I will still go to where my child is and meet her. But I am being stigmatized by my own relatives. Because of the stillbirth, I have now divorced. My relatives are laughing at me, saying she wanted to have many children. Now look at her. Worldwide, 4.2 million women currently suffer from depression due to stillbirths. Since 2000, infant and maternal mortality rates have been halved, so premature newborns like these babies have a much better chance of survival. In the same period, the number of stillbirths has hardly changed. Stillbirths do not count as deaths in global statistics, so there is less auditing, less public concern, and less funding. Our analysis shows that it will be more than 160 years at current rate of progress before a baby born in Africa has the same chance of avoiding being a stillbirth as a baby in a high-income country today. This is unacceptable. The success of some countries shows things can change. But for this to happen, researchers say, a stillbirth needs to be seen through the eyes of the parents who have experienced it, as the death of a child who should be mourned, and from whom lessons must be learned to help other unborn children. Okay, so you've heard about her, you've seen her and heard her on the video. Now you're going to see her and hear it in real life. Let me introduce Professor Joy Lord, who's going to start off with the first paper. Joy, welcome. Thank you so much, Richard. Thank you all for being here, and thank you to the many people online for joining us. I'm afraid I didn't realise how much of my lines were already in the film, so maybe I can cut some of my slides. It's really a privilege to be here, and I stand on behalf of the 8 other people in the steering team. Would those of you who are here please stand up? And we had more than 200 authors. So for those of you who are authors in the team on any of the papers or on the stillbirth rates paper, also please stand up as well. Thank you so much for being here. And thank you for your hard work, which, as everybody now knows, was at weekends and out of hours because we weren't funded. So, as Richard has said, there is an incredible moment in time. Toward the end of 2015, we closed out the Millennium Development Goal era. And that era, even though it took us a while to get going, we didn't really kick off properly in 2000, but certainly the last point of that, particularly from 2010, when the UN Secretary General's Every Woman, Every Child strategy was launched, has seen massive progress against our greatest hopes for reducing maternal deaths and child deaths, one of the greatest successes of human history and human development. And yet, at the end of that time period, despite the fact that maternal mortality ratios were halved, we still have over 300,000 women dying in labour. Unacceptable. And we have Doris Chu here from WHO, who is a key lead on those latest estimates. We still have
3.2 million children who die after the first month of life and before their 5th birthday, particularly driven by those who are stunted and undernourished, which again links back to health in utero. We have 2.7 million newborns who die in the first month of life. And why do we count those, and why do we pay attention to them? Because they're a big proportion of the Millennium Development Goal for child survival. Not actually, because their mothers stood up and said, you should count my newborns who die. And yet not in any of the Millennium Development Goals, and as we've heard, not counted in the global burden of disease, and as we've heard, not in official UN statistics, which start after you come out alive, are 2.6 million stillbirths, babies who die in the last 3 months of pregnancy. And as we've heard, 1.3 million of those happen during labour, 5 minutes before birth, not on any agenda, 5 minutes after, officially you are, but we could misclassify. We're mixing up what we count, and can we even count it at times, because of not counting stillbirths. And at the end of that time of success, still with an unfinished agenda, we have slower progress for newborn deaths, but even slower for stillbirths. And a total of 9 million women and children, if we count the stillbirths, dying, with 6 million in this critical time period, pregnancy and birth. Stillbirths weren't seen in that Millennium Development Goal agenda. So where are they now? And what next? So as Richard said, why have another series? Lancet is not short of series. There are a lot of important series coming out this year that this message very much links with. But this series starts with a paper led by Fredrik Fron from Norway and his team, taking a systematic analysis of what's happened in policy. So if you look at a policy heuristic from setting an agenda through to having plans and implementing, for stillbirths, we've actually started to get things on the agenda. There is starting to be more attention. But if you look at where most of that attention is, it's still in our technical community. Here we are in the London School. It's mainly much more about researchers and people who are interested in this as a technical issue. A Lancet series on stillbirths in 2011, very important Lancet midwifery series, which really gave it a great equal weight to the importance of stillbirths. The ending preventable maternal mortality strategy, and also the new global strategy led by the UN Secretary General for Women's, Children's and Adolescent Health. And within this, the Lancet Every Newborn series was linked to an Every Newborn Action Plan, which set a goal for newborns, saying that this hadn't received enough push and attention. And in the new Sustainable Development Goals, the child survival target includes an explicit sub-target for newborn survival. But this same plan included a target for reducing stillbirths. Now, why was that target there? It was because in-country consultation and online consultation in more than 60 countries and with thousands of entries online, there was a request to include a stillbirth target. Because slow progress for stillbirths is unlikely to change without a global focus and agenda to do so. So a target was set, a stillbirth rate of 12 or less by 2030 in every country. And if we look at what it would take for that target, if you look here, this is stillbirth rates on business as usual.
And in fact, as Richard pointed out in his impressive read of a web annex, now we know people do read web annexes. The problem there is not just the change in the rates, but ongoing births, often births that aren't planned. So it links very importantly to a family planning agenda. But here, if you look at this target and what it would take to reach this target of 12 or less, so this would reduce 2.6 million stillbirths to 1.1 million per year. This aligns with the neonatal mortality target. But for 56 countries in the world, they need to at least double their current rates of progress. And this is more than would be needed for the maternal, the child, or even for the neonatal goal. It's a steep climb. So what do we need to do to say that this will become a reality? Well, the first thing is we probably need to talk about it. So if you look at the front cover of this series, where the magnifying glasses have fortunately covered up all the important words on women, who are very, very important, you can see that there's just a very tiny mention of stillbirths. Still hardly mentioned in global reports, and this includes global technical reports that are starting to mention stillbirths. If you look at plans and policies, there's still no mention in the Sustainable Development Goals or the indicators to track them. Of 67 plans that were assessed by this team, only 15 even mention stillbirths. If you look at the investment, one of the greatest successes during the Millennium Development Goal era has been the increase in donor funding. So in 2013 alone, the latest year that we have data for this, and this was run by Catherine Pitt and a team of others here at the London School with Joe Borghi, 13 billion for women's and children's health. But over the entire 10 years that that looks at, with millions and millions of donor disbursements, the word stillbirth occurs less than 5 times. And that shows in clear data terms that the money is not focused on this issue. But there's also missing the other way around. So there are 100 disbursements for syphilis in pregnancy, which really should be addressing stillbirths, but don't mention the word stillbirth. So it counts both ways. We're failing to mention it, and we're failing to claim the impact where we probably are doing something for it. There are also gaps in metrics, and as we will come to later, really marked gaps in global governance and leadership for addressing this issue. So why have this series? Well, the series really sets out to give the why and the why not of progress, to look at new data, to consider specifically the high-income country progress. This is truly a global problem, and we'll be showing you some slides on that. And then to look at an integrated action agenda. An action agenda for stillbirths can never be separate for what we're doing for women. The baby is inside the woman, and absolutely the issue has to remain integrated. More than 100 organizations, if you look at the back of the executive summary, it's a graphic artist's nightmare. It's also fun trying to hold versions of everything, but we hope that those 100 organizations will actually act on this issue. 216 authors and many involved. 5 papers, and I would also particularly like to thank Gudani and the Lancet team, as well as Richard, for just fantastic work in making this happen. 2 research articles in Lancet Global Health, the stillbirth rates, led by Hannah Blenko, who's done a remarkable job. Commentaries, which you'll hear about a bit on the panel. Executive summary, which has already been translated into quite a lot of languages, thanks to parent groups, the International Stillbirth Alliance particularly. And I want to show you this picture, because to me, this is what matters. This is a group of investigators in China who worked to produce this paper in the Lancet Global Health of data from China with a huge database. That's the first substantial analysis from China, and Corinne Ronsman has played a key role in making that happen. So what are we even talking about? What do we mean by stillbirth? What is a stillbirth? Well, the WHO definition for international comparison is a baby that's born with no signs of life after 1,000 grams of birth weight,
which is considered to be approximately equal to around 28 weeks of gestation, so the last trimester. Unfortunately, 1,000 grams does not equal 28 weeks. They're not just equal. And in a number of high-income countries, there are different definitions used. However, even since the last series, what we have seen is an improvement in use of consistency of definitions. And in this series, we've been able to standardize that around the 28 weeks equivalent. And WHO is working to move forward on improving these definitions. What about the data inputs? Well, the good news here is that the data input for stillbirth rates more than doubled since the last, or almost doubled since the last database entry. So now more than 2,000 data points from 157 countries. So out of 194 countries, most have inputs. It's mainly the conflict and emergency areas where we aren't seeing those. But intrapartum stillbirths, these babies who are dying during labour, many cases in hospitals, we have a massive data gap. Now, if there's one thing that we ought to be accountable for, that we ought to be able to count, and that we should be counting, it's the intrapartum stillbirths. Why not? Then cause of death classification. So one of the myths for stillbirths is they don't have causes and they can't be prevented. The problem here, and sorry to all male obstetricians in the room, is that whenever a male obstetrician needs a rite of passage, they invent a new classification system for stillbirth. So we have dozens of these. And WHO has the unenviable task of trying to bring these together so that we can move forward on this. So that's what we're talking about, where the data come from. But what do the data show? Where do these 2.6 million stillbirths occur? So these estimates are for 2015. 98% are in low and middle income countries. The highest rates, the 10 countries with the highest rates, are all in Africa apart from Pakistan. And many of these have had recent conflict. The highest stillbirth numbers are partly driven, of course, by countries with high population. But for example, Brazil has dropped out of this, both by addressing unmet need for family planning and by reducing risk. So here, the green, dark green countries highest risk, the big blue circles show the highest numbers, and India alone has almost 600,000 stillbirths every year. And in the first paper, you will see that India has one of the most ambitious plans in the world for reducing newborn deaths and also stillbirths, and will be critical to implement that plan. When do stillbirths occur? Shockingly, half of stillbirths occur during labour. Most of those are after a full-term pregnancy. And this graph shows you a number of important things. So the bars show the stillbirth rate. The dark green within them show what proportion are happening during labour. In high-income countries, a small proportion. Sub-Saharan Africa and South Asia, half. I'd also like to flag the uncertainty bars here. Very wide where the burden is highest, almost unseen where we're coming from developing countries. We have enough data overall to say that this is a huge problem and that the risk is considerably higher in these high burden settings, not just of stillbirth, but of stillbirth happening at the time when it really shouldn't happen, during labour. What about risk factors? So we have problems with doing cause of death estimates for stillbirths because of all the different classification systems, but a risk factor analysis really underlines the preventability. So this, for 195 countries of the world, takes 12 potentially modifiable risk factors where we have a robust risk estimate and also prevalence data. And I would encourage you to read the detail in the paper, but I would like to flag here particularly the syphilis and malaria. So around 200,000 stillbirths occur every year
because of syphilis. Something that we have had the solution for decades, and something that many in the London School have worked on for decades. And maybe it's our lack of counting stillbirths that has led us to pay not enough attention to addressing this. But now is the time to have no excuse and to address this. And other important ones here are non-communicable diseases, hypertension, diabetes, and post-term pregnancy, which is really quite dramatic here. What about progress in reducing stillbirths? So if we look at some of the regions of the world, this is developed regions. And if we look at this line, this is the point at which each country, each region in the world, a baby born in that region would have the same risk of stillbirth as a baby born in the developed regions. And what you can see is there are a number of regions that are making really rapid progress here. So particularly Eastern Asia, in fact, driven by China. But if you look out here, and I was born in Africa, I just collected the wrong color of skin at birth. And here, Africa, 160 years until a baby born in Africa has the same chance of survival as a baby born in a high-income country. We're going slower, not faster, when we have more in our hands to go faster. And this should not be acceptable. But if we look around the neighbours within Africa, Rwanda is going twice as fast as the African average. Rwanda has built their facility birth. They've really looked at pay for performance for improving quality of antenatal care and facility birth coverage. So there are things that can be done. What about in high-income countries? So this is an unusual condition. Here in the London School, we're used to talking about things that happen in Africa or happen in Asia. This is something that happens daily in the UK. Taking the UK definition of stillbirths, there are around 3,000 or more stillbirths every year. But if we look around the high-income countries, the lowest rate is in Scandinavian countries at 1.3 per thousand. So if you were to take the 12 highest burden high-income countries and have them all reduce their stillbirth rates to 2, they should be able to do that. They're not even having to become Finland. That would reduce stillbirths in these countries by over 19,000. And if we look at their rates of progress, there's very large variation in how fast they're going. So, for example, the UK is reducing stillbirths at 1.4% per year. The US at less than 0.5% per year. The US is in the bottom 5 in the world for rates of reduction for stillbirth, despite having more than 30,000 stillbirths on their own definition. So if the Netherlands can reduce at 6.8, faster progress is possible. I ask you to go and speak to Gordon afterwards, who will tell you exactly what to do. And the UK report card for stillbirths. So here, 2.9 per thousand on the WHO definition, or on the UK definition of 24 weeks, it's 4.2 per thousand. This is still a huge number for a country that really should be able to do more and do better. And there are clear actions, not just increasing access to bereavement care, as we've heard so poignantly from those who have their stories to tell, but also actually preventing stillbirths through improved quality of care, particularly the double burden for the poor, and implementing and acting on audit reviews, because perhaps half of stillbirths in the UK have a health system addressable cause. And I want to finish by talking about the return on investment. Investment to prevent stillbirths also addresses women's health. It must do. Also generates economic and social benefits. And this analysis, which Petra ten Hoop-Bender will talk to us about on the panel, shows that there can be up to a 25 times cost-benefit ratio, particularly in countries. And this comes back.
to women's rights, it comes back to our professional groups where we can promote awareness raising and education about the causes of stillbirth within the communities and societies where we work. This map shows the studies that we were able to look, the countries of origin, the studies that we were able to include in our systematic reviews and meta-analyses. And what you can see is that the darker the colour are the more studies we had. The majority come from high-income countries, but there are some welcome developments of studies informing us about the cost and the impact of stillbirth in sub-Saharan Africa, in South Asia, in high burden settings. But we need more data. The more data we have on the consequences of stillbirth, the more information we have to calculate the burden that stillbirth places in these settings. We must challenge the taboos and reduce the silent cost of stillbirth. And this involves empowering women and supporting those who are affected to raise their voices up, to destigmatise stillbirth and expect better care. And that better care includes bereavement support. And we need to develop a global consensus on what bereavement care, what good bereavement care looks like for parents, their families, and for caregivers. And critically, all of this can only take place if we reduce the stigma. And we need to identify mechanisms. Otherwise, it just becomes a pipe dream. We need to identify specific mechanisms to reduce the stigma associated with stillbirth amongst all stakeholders. Thank you very much. Thanks very much, Alex. And our final speaker before the panel is somebody who's dedicated his entire career to working in the field across much of Africa, especially Francophone, Sub-Saharan Africa, and across many United Nations agencies, including WHO, and most recently UNFPA. And it's a great pleasure to introduce my friend and colleague, Dr. Luc de Bernis, who's going to talk about stillbirths and this opportunity of ending preventable stillbirths by 2030. Luc. Thank you very much, Richard. And I cannot start without telling you the pleasure and the honor it has been to be part of this team led by Joy. And also, importantly for me, a new experience of working not only with professionals, with researchers, but also with parents. We said that this morning, but I think it was really important for the work that we have done. So, building on from the Lancet Every Newborn and the midwifery series, Priority Actions published in 2014, we have identified 5 priority actions needed to change the curve for stillbirth and for integration with relevant action for women's and children's health. These include intentional leadership, increasing voice, especially of women, implementation of integrated interventions with commensurate investment, indicator to measure impact and especially to monitor progress, and finally, investigation of critical knowledge gaps. We will review each priority action in the next few slides. Leadership. Intentional leadership is absolutely critical, a prerequisite for progress. We did a special analysis looking at the network of 33 organizations working on stillbirth issues. The analysis considered both any interaction for maternal and newborn health, you see that on the left, but also interaction specifically on stillbirth, and this is apparent on the right of the slide. This analysis, I don't go to details, but shows the potential to improve collaboration and cooperation through existing connections with maternal and newborn health activities.
Intentional leadership needs organization agencies with adequate capacity, skills, and funding to assume responsibility and lead policy and program change while supporting countries. This requires at least one dedicated person with a mandate and resources per agency to address stillbirth. We should not continue to assume that stillbirth is always well addressed within MNH programs. We need to be very specific on stillbirth to ensure that we are really addressing the issue. Also, deliberate efforts are needed to strengthen the role and involvement of affected parents within this network, as they are key to it. Increasing community and women's voices will be essential for preventing these deaths by improving quality of life and health care, as well as addressing issues of stigma around stillbirth and supporting those affected. Parents groups have potential for leadership but remain limited in capacity. Empowerment and human rights are prerequisites for women to raise their voices for high quality, respectful health care. In the event of any death in pregnancy or childbirth, contextual, respectful, and supportive care is an important, yet still neglected component of care, integrating stillbirth into changing landscape for quality and respectful care is essential. Sorry. Oh, okay. I think we have made some change that I have not in my, okay. Integrated implementation. Okay. The Lancet Midwifery series suggested a framework for quality of care, for quality maternal and newborn care, that incorporates the values on which care should be based, which we supported in this series. In the paper 5, we present the evidence-based interventions for preventing stillbirth at each stage of the health continuum and at what needs to be done in the case of a death during pregnancy and childbirth. Prevention of stillbirth starts before pregnancy by ensuring adolescent health, a woman's right access to sexual and reproductive health information and services, including family planning. Highly effective intervention in pregnancy, such as syphilis detection, as it was said already, and treatment, and during labor and birth, such as assisted vaginal delivery and cesarean section for fetal indication, are essential for stillbirth prevention. The continuum of care must also include care in the case of a death from pregnancy or childbirth. This includes for affected women after the death of her baby, either stillborn or newborn, as well as care for the family and community, including after a maternal death. New intervention, including pre-pregnancy checkup, for example, for NCDs, have to be tested and promoted. More efforts are needed to be able to measure fetus well-being, to monitor fetus well-being, in particular during labor. Indicators. Indicators for accountability. Indicators to measure impact and especially monitor progress are needed to count every stillborn baby, to track programs and measure coverage, including improvement of data, to track content and quality of care for relevant programs and information and interventions.
There is accountability in audit, and we must support the wide use of perinatal audit tools and a global classification system for causes of stillbirth, including timing, pre-pregnancy versus labor. WHO is finalizing perinatal audit tools, and WHO and UNFPA are leading the implementation of the maternal death surveillance and response mechanism, which should include perinatal death, including stillbirth. Data improvements are essential, but should be integrated with ongoing efforts, such as the Every Newborn Measurement Improvement Roadmap and metrics work for ending preventable maternal mortality. Stillbirth rate is a marker of quality of care in pregnancy and childbirth, as well as a sensitive marker of a health system strength. One of the critical things that we have to put in place now in this new 15 years of work to end preventable maternal newborn mortality and stillbirth is certainly to ensure that in each country, the stillbirth rate will be an indicator included in the National Health Information System. Investigation of critical knowledge gaps is needed to prevent, manage, and monitor stillbirth. Collaborative networks, especially for low and middle-income countries and parents, should be expanded. We know the research gaps and much address these. The call to action in the final paper of the series aligns with previous targets set by the Sustainable Development Goals and Every Newborn for mortality and coverage. There is a need for acceleration of maternal newborn mortalities and stillbirth reduction to reach the 2030 targets to end preventable maternal mortality and stillbirth. We added two new milestones which are essential for addressing stillbirth but have not been included in previous efforts: respectful care after death and reducing stigma. The situation in high-income countries should also not be ignored. Thousands of preventable deaths every year still occur, and care after stillbirth is often inadequate. While the US has a stillbirth rate below the countrywide target of 12 fewer per 1,000, US is slowest progressing of all high-income countries, as equity gaps as well. For example, spontaneous preterm birth at early gestation made a substantial contribution to high stillbirth rates in Black, non-Hispanic women. I think you have seen this slide already, and this is a conclusion that we want to share with you, that the time for silence is over. We know exactly what needs to be achieved. I think we have enough to implement immediately, even if research should help us. So as Joy and others said, the situation is still unacceptable, and we need to make real progress during the years in front of us. I thank you very much. Thanks very much, Luke. Can I invite our panel members to come and sit up here, please? There's Doris Chu, who is a medical officer at the World Health Organization in reproductive health and research. Will Niblett, who is the team leader for sexual reproductive health at the Department for International Development in the United Kingdom. Petra ten Hoek-Bender, who led our midwifery series and did such a fine job
there, and is also an author of one of the comments in the current series. And Toyin Siraki, who's come in, and where's Toyin? Toyin, come and join us here. And Toyin's here as a parent who has suffered a stillbirth, but also as director of the Wellbeing Foundation in Nigeria. It's a real pleasure to have all of you here. And can I also say that this is a moment, if any of you want to flag up questions you want to put to our authors, of course they're here too. But we're going to come to give our panelists a few moments to say, give a few reflections. And in particular, I'm very keen that all four of you address the question somehow. Boa tarde. Oi, Sônia, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, dia 15 de janeiro. Fala dessa experiência, não é, né? Dada hoje na última hora, mas assim, estou à disposição, né, com satisfação que eu vou ciência. Dia 15 de outubro, né, não sei se é coincidência, no dia, né, de sensibilização da feira, vou numa consulta de pré-natal no Sodima, e constatado que o coraçãozinho do bebê não está mais, né, não estava batendo, não tinha pulsação. Foi um estado de choque, porque era uma criança bem andada, pré-natal, todo acompanhamento, não tinha nenhuma recorrência, né, uma causa que levasse à perda gestacional. E estava fazendo meu pré-natal com a e o médico que me acompanha no pré-natal, o doutor João, ele estava presente, né, no momento do ultrassom, que ele falou que estava sem pulsação. Sim, só sei que eu senti 3 minutos, assim, eu fiquei em estado de choque. O coração gelou, não sabia o que, sei lá, não sabia o que dizer. No momento fiquei em silêncio, chamei meu marido, porque foi explicar. Em outubro tinha som, né, o último ultrassom com 37 semanas e estava tudo. A ultrassonografia me dando até os parabéns pelo parto do jeito, né, que você desejou e tudo, tá tudo normal. Em outubro, né, que o Joaquim estava sem vida dentro do meu peito. Aí, doutor, fazer, assim, eu não quero que me corte, não quero uma cicatriz, se puder induzir normal, eu quero nem que seja assim. Aí ele me explicou que poderia demorar 2 a 3 dias, mas mesmo assim, mantive a posição, assim, eu quero normal. Não imaginei, no Sofia Feldman mesmo, assim, foi muita parada, assim, pela toda a equipe, pela CIM, pelas enfermeiras residentes que tem uma delas, né, era até minha amiga, o tempo todo, né, tive esse apoio. Então, na quarta-feira, dia 15 de outubro, eu já fui começando,
Na quinta-feira seguinte, né, meio-dia, aconteceu o parto. Realmente que eu tive muito amparo, assim, espiritual e muita força, porque em 2 respirações, assim, nos meus braços. Eu tive um momento de despedir, de abraçar, dentro da sala do parto, e vem aquele sentimento de saudade, né, aquela saudade daquilo que eu não vivenciei com ele, né, experiência uterina seja plena, né, ele foi muito acolhido, muito amado no meu ventre. Foi um momento assim, ai, é difícil essa perda. E hoje, né, fazendo 3 meses, data, assim, eu lembro, foi meu aniversário agora de janeiro, eu fiquei lembrando, nessas festas, né, eu imaginava, o planejamento era tudo com ele, nas viagens, com a família. É isso, eu tô ressignificando. Eu falo que essa dor tá sendo transmutada em amor, né? Por todo o amparo que eu tive, assim, eu sou muito grata, tenho gratidão à espiritualidade, a toda a equipe, o doutor que foi todo momento ali, ia lá no leito, conversava comigo, me amparava, e eu fiz todos os exames, né, para descartar qualquer diagnóstico de trombofilia, outros diagnósticos, não foi contrastado nada comigo, e nem com o bebê, acho que tinha que ser assim. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Bom, eu não tenho nenhum comentário a fazer, não sei mesmo, a sua disposição e coragem, né, para poder dividir aqui com a gente essa sua experiência dolorosa, mas que eu acho que é importante que seja compartilhado, que lidam, né, mais com essa situação. Ana Paula, então eu agradeço muitíssimo. Realmente foi tudo de muita última hora, todo esse processo para chegar aqui. Com certeza essa sua manifestação, esse seu testemunho vai ser, né, e vai para das pessoas na hora que elas se dando, né, e lidando com não só com o depois, mas a promoção e a prevenção, que, né, aí das situações como essa, se forem realmente evitáveis. Por favor. A Paula, ela veio aqui no esforço, sei que foi muito grande, ela vai viajar, adiou a viagem para poder dar esse. Eu te agradeço muito também, e acrescento o seguinte, assim, dentro da sua tragédia pessoal, foi a frente, boa, considerando que muita gente não recebe quando acontece a mesma coisa. Então, você teve algo que te ajudou, que foi muito obrigada, viu, Natal? Eu vou passar a palavra para a Kézia, que é uma pessoa que muita gente conhece, que também tem a sua própria experiência, que ela quer compartilhar com vocês. A todos. Meu nome é Kézia, eu sou médica obstetra, estudei aqui, fui aluna da Amanda, da Regina, professor, e porque eu adoro o parto, adoro o nascimento disso. Depois do meu mestrado, eu resolvi engravidar filhos, era um sonho, um outro sonho meu, além de ser médica obstetra, era ter filhos, né? E na minha primeira gravidez foi muito planejado, usei ácido fólico, me preparei. Descobri no primeiro ultrassom, o neném tinha necessidade, meu primeiro ultrassom com um grande colega. Não sei porquê, não sei explicar porquê, mas eu adiei esse ultrassom. Adiei. Eu trabalhava com ultrassom na época, fazia 3 vezes por semana, eu trabalhava fazendo ultrassom na minha barriga, não olhava. Eu só fiz o primeiro ultrassom com 24 semanas.
muito estranho isso, assim, mas eu senti uma energia muito forte para eu não fazer ultrassons. E aí, a que a Ana Paula falou é uma coisa que eu senti. Na hora que ela falou, eu senti isso muito forte dentro de mim. Parece que o mundo acabou por 3 segundos, você fica sem ar, a sala de ultrassom fica completamente fechada. E o meu colega, o médico, não conseguia falar nada, ele ficou sem voz, assim, e saiu da sala, e deixou ela e saiu, não conseguiu falar. E meu marido olhou para a tela, ele não é médico, ele falou, Kézia, não tem... E eu fiquei olhando, falei, você viu, é anencefalia. E por alguns minutos parece que o mundo tinha parado, assim, um grande sonho da minha vida estava se acabando, eu ia ter aquele filho que eu tanto queria. Bem, então eu vivi uma estrada aí de 24 até 35 semanas. Eu contei a história num livro que chama Os Últimos 4 Meses desde um bebê com anencefalia. A história é muito linda, porque eu luto com uma experiência muito boa para mim, profissional também. Eu cresci muito como pessoa, como médica. E o dia do nascimento da minha filha, dia na minha vida, porque para mim o nascimento era a entrega, e era muito importante para mim que conseguir pegar nela com vida. Então, uma coisa que muita gente me pergunta assim, mas já que é permitido interromper a gravidez, por que você não quis interromper? Dentro de mim o desejo de ter meu filho vivo o máximo de tempo. Eles não sabem explicar isso, né? Por que as mães têm essa coisa de querer o filho vivo? Não, mas não tem cérebro, não importa se não tem cérebro, se não tem cabeça, se não tem pé, se não tem braço, se não tem orelha. É uma mães de bebês com malformações sentem. Não importa o que está faltando no meu filho, o que importa é que o meu filho tem. Então, o neném mexe, eu era grávida e fiz pilates, me preparei para o parto, de parto normal, me preparei para o meu parto, e numa suíte de parto, com tudo que eu falava que era parto respeitoso, não de parto, mas tudo isso foi uma construção. Então, foram muitas semanas, e as mulheres passam por esse período. A mulher, depois de uma perda, seja durante a gestação, ou depois, ou diante do diagnóstico de uma malformação, as coisas são... A Ana Paula ainda está no processo de passar por muitas sensações, e as datas vão vindo, e cada vez que chega aquela data do diagnóstico, eu me lembro, quando chega a data do nascimento da minha filha, o parto foi muito respeitoso. Eu tive um trabalho de parto entre a bolsa rota e o nascimento de 24 horas, mas foi em suíte de parto, com as pessoas que eu tinha segurança. Foi muito tranquilo, onde ela viveu 40 minutos até a saída da placenta, então pude vestir a roupinha nela, pude chamar meus amigos para conhecer minha filha. Então foi um dia que a gente passou de despedida dela, e eu já tinha vivido, na verdade, o nascimento para mim foi o fechamento do outro. Eu vou trabalhar uma semana depois, porque eu estava muito bem, assim, eu precisava me envolver com as coisas que me faziam bem. Então isso me fez aprender muito, e eu escrevi isso no meu livro para profissionais de saúde lerem, como que é importante de você dar tempo ao tempo e de apoiar essa pessoa, de ouvir, de deixar a pessoa falar, de evitar as bobagens, assim, as bobagens que a gente faz como símbolos. Então eu coloquei brinco de ouro na minha filha, porque se fosse viver, eu ia colocar brincos quando ela nascesse. Então, se eu for enterrar ela, eu também vou colocar brincos na minha filha. No mesmo site, eu comprei as roupinhas que ia entregar lá nos Estados Unidos. Então, eu queria que ela também usasse roupas da marca que eu ia comprar para o meu filho que se vivesse. Eu fiz uma malinha para colocar para usar, se tivesse vivido. Então, pequenos rituais. Eu marquei o pezinho e a mãozinha no quadro e guardei de lembrança. São pequenos rituais que eu aprendi, porque eu estava vivendo aquele luto, que hoje eu estimulo mulheres, bebês especiais, bebês que vão falecer, ou que enfrentaram, a fazer com o feto natimorto é muito importante. Para essa despedida, isso que a Ana Paula falou, que ela pôde ficar com seu bebê. Já fazia isso e depois passei a fazer mais nos meus atendimentos. Esse contato, assim, aí, bem emocionalmente, são a minoria das mulheres. A gente sabe, e hoje eu vendo aqui a apresentação, né, lá da Inglaterra, falando tanto sobre depressão e sobre famílias despedaçadas por causa de uma perda dessa, a gente sabe que isso acontece, a gente vê isso
E a minha experiência foi o oposto. Foi uma experiência que só me fez crescer, a mim e todos que viveram comigo a experiência, assim, foi uma história muito linda, assim. Então, a gente, como profissionais de saúde, que acompanhando essas perdas, né, a gente trabalha muito com perdas inevitáveis também, né, mas também, como a dona Paula que estava, mas a gente não consegue descobrir qual foi a causa, ficar com medo das pessoas, medo da mulher, da família, mas a gente entregar o nosso abraço, entregar o nosso ouvido, chorar junto, não ter medo de ser humano com a pessoa, nesse sentido de entender o sofrimento, porque às vezes parece tão simples, mas era um bebê que não tinha nem vínculo ainda com ninguém, não tinha nome, assim, registro, mas para uma mulher é tão intenso, assim, ter um ser vivo dentro dela, assim, e como que é tão intenso tudo isso que a mulher passa quando passa por uma perda. Eu queria deixar para vocês de multiplicarem a importância, né, eu agradeço o dado para estar aqui, e estou ajudando a Sônia nessa campanha pelo fim da asfixia no parto, porque realmente é muito forte para as mulheres, né, e a gente entende que mulheres que passam por traumas não resolvidos são pessoas mais tristes, e isso afeta toda a nossa. Muito obrigado, Kézia. É um prazer revê-la, né, depois de tanto tempo. E eu acho novo, assim, é uma marca, importante que as pessoas essa sua fala, eventualmente a leitura do seu livro. Obrigado. Vocês lembram o sobrenome, que é Lauar, né? Leila Lauar. Com seu bebê. Eu queria primeiro agradecer, né, que aceitou o meu convite de vir aqui, que aceitou o convite. De fato, a Ana fez um esforço enorme para estar aqui hoje. Dizer que uma coisa que a Kézia falou, assim, como é que a experiência da perda ela pode ser transformada. Eu tive 2 perdas, né? Hoje, assim, eu tenho o Arthur, que está ali, meu primogênito, e de fato, a Ana disse assim, a Leila e o seu bebê, né? Esse bebê tem um vigor mesmo, e como é que elas puderam ser transformadas, né? Então, hoje, eles, mães, pais, familiares, que passaram também pela perda gestacional, que perderam seus bebês. Então, eu transformei os meus vazios, minha dor, né, em ajudar outras pessoas também que estão tendo e que passaram por essa experiência. E você disse, né, assim, da dificuldade de perder. A gente não tenta perder. Perder dói muito, né, e o quanto que é importante acolher não só essa perda, essa dor, mas ter esse tempo que a Kézia falou e que foi dito aqui, o quanto que é importante ter tempo, né? O tempo é importante, e o quanto que é importante acolher o luto, né? E a gente não tem que apressar, que cada um tem seu tempo, né? E, assim, vejo o quanto que é possível também elaborar, caminhar, poder desejar. Tá aqui, né, o meu desejo. Eu fico muito emocionada mesmo, assim, de dizer, porque o meu faleceu. E o Heitor nasce em casa. Eu parei em casa, né? Eu queria que isso deu para ele. Então, como é que depois da perda a gente conseguir ressignificar e seguir para poder desejar, porque os desejos. Muito obrigado, Leila. Alguém mais quer fazer algum comentário? Nós já estamos caminhando para o final, afinal de contas, são quase 15 para 5, mas se a Ana, a Sônia, a Regina, alguém quiser fazer um fechamento da nossa da parte da diretoria, foi realmente uma, assim, palavras. Eu também passei por 2 perdas. O fato de ter um filho já com a idade
e essas perdas tem período muito inicial, talvez tenha aliviado a dor, mas Carlos Humberto, e eu gostaria... Não, tudo bem, eu acho que é perfeitamente compreensível isso. Eu já ouvi frases de perder aos 2 meses de gestação, 6 semanas de gestação, não é menor que perder quando está com 40 semanas. Então, é a mesma significa a perda que tem um impacto e precisa ser forte, precisa ter as condições. Eu gostaria de falar também um pouco assim de como o hospital dizer com que isso não digo minimizado porque é difícil, mas pelo menos em que ofereça as condições para que a perda possa ser vivenciada de uma forma boa, de uma forma tranquila, de uma forma, sobretudo, respeitosa. Na época que eu era presidente de óbitos do Hospital das Clínicas, era uma coisa que a gente tentava, batalhava para acontecer, quer dizer, para essas mulheres e esses casais, a gente tem que lembrar que elas também sofrem, né, gente? O estilo é diferente, a forma é diferente, mas eles sofrem igualmente. No hospital, um espaço próprio para isso, na estrutura física do hospital, para não colocar essas pessoas do lado daquelas outras que foram bem-sucedidas, que estão lá com seus bebês vivos, bonitinhos, chorando. Isso é cruel, é cruel. Então, o hospital precisa pensar nisso, qualquer hospital, qualquer maternidade tem que pensar nisso. Os relatos com relação a isso são todos, eu já escutei inúmeros, já escrevi sobre isso, continuo escrevendo sobre isso, legal. Quer dizer, são todos iguais, quer dizer, a mãe que vai para a enfermaria do lado de outra que está com o seu bebê amamentando, chorando. Não pode. Aquela que recebe depois que vai para casa a lembrancinha, os carros de estação, isso não pode. A lembrança tem que ser da pessoa. A construção da lembrança, como foi colocado aqui pelas duas, quer dizer, fazer o algo, guardar as lembranças, algo concreto, principalmente para aquelas que não puderam sepultar, não puderam ter o ritual da ação do luto, é também muito importante. Então, precisa haver toda uma educação com relação a isso, e isso é algo que eu estou vendo várias pessoas emocionadas, que ficam emocionadas de fato. Então, eu acho que é um trabalho para muita gente, não é só para os médicos, é para os psicólogos, é para as pessoas todas que dão obstetrizes, é para a sociedade como um todo. Obrigada. Obrigado, Ana. Tá, doutora Ana Carvalho, por favor. 14, perdão. Eu não podia fazer algum comentário aqui no final, porque a gente falou muita coisa sobre isso, sobre a subjetividade, sobre o sujeito, e aí eu fiquei pensando nas questões funcionais, e era um pouco isso que eu queria trazer. Nós temos programas que são políticas de governo, tem até nome. Aí troca o governo, acaba o programa, modifica. E a gente tem algumas coisas que se tornam políticas de Estado, dentro dos governos, elas se tornam para sempre. A outra coisa que são da sociedade civil, que faz políticas, as boas políticas, persistam. Então, várias coisas foram faladas. Então, a gente falou da visibilidade do problema. O óbito é um evento doloroso, ele coloca o dedo e faz a gente pensar em todo o sistema que a gente construiu e nas nossas atitudes enquanto profissional. Dar visibilidade para o óbito fetal, quer dizer, já foi difícil dar visibilidade para o óbito infantil. Morreu um neném, normal. Depois passou a ser inadmissível uma criança falecer. Depois ela morrer de parto, normal, é impossível, não admitimos mais. Belo Horizonte já bateu um dígito,
queremos mais, ainda mais isso, porque o do Brasil ainda é muito alto. As mulheres morrem, não conseguimos atingir a meta do milênio. Toda a tecnologia, não conseguimos modificar, não teve política, nem constitucional que fizesse com que as mulheres parassem. E a gente está dando visibilidade para o invisível, que é o óbito. Não teve jeito. E lembrar que 50% dessas situações acontecem durante o trabalho de parto. Todo esse problema, dando visibilidade para ele, desde que foram estabelecidas as metas do milênio, que são as melhores práticas para o parto e para o nascimento. Quando isso tudo tem nome, a gente vê contarem as suas histórias aqui, todas essas, e a gente entende que quando a gente, da equipe multiprofissional, a gente fala da humanização, quando a gente fala de personalizado e empoderar a mulher, os seus desejos, varar as suas queixas, entender o papel que cada um dos profissionais tem dos seus desejos, do local de parto, posição de parto, acompanhamento do parto, estar preparados para atender os eventos adversos, né? Isso tudo passa a ter um significado, falando de uma linha de... Então, no momento em que a gente fica, né, que quando eu represento a secretaria, né, eu estou falando da rede Segão, que for que é uma política de governo, eu estou dizendo que tudo isso é muito maior. Nós estamos falando de uma atitude mesmo, enquanto sociedade civil, porque é a nossa atitude que vai fazer com que essas políticas e elas sejam melhores. Temos muitos desafios com pequenos municípios. Municípios no Brasil têm situações semelhantes com a África. Estamos enfrentando infeliz, né, problema comum por causa do Zika, não é? E estamos enfrentando um problema com as melhores partes durante a assistência de parto. E além de tudo, de fugir do problema e não estar parado para quando tudo isso falha, estar do lado das pessoas para ampará-la nesse outro momento. Então, eu acho que é esse o desafio que é colocado aqui, eu acho que é esse o convite que a gente se coloca. É coisa de entender cada um indivíduo na sua importância. É uma disposição da secretaria, eu posso falar equidade, seja muito ousado e possa parecer demagógico, isso é verdadeiro. Porque é isso. Quem me conhece sabe 20 anos de Nel, sabe da verdade dessas palavras. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Não sei se vocês perceberam, mas provavelmente todo mundo percebeu, e eu acho que fiquei muito feliz quando eles falam das estatísticas, citado como um dos países que fez um trabalho importante, né, e aqui tem a Ana no estado, a Sônia e várias pessoas, né, a Sônia no município, e que resultaram naquela estatística, né, naquela melhora, que ainda não é o ideal, mas a gente já tem um resultado, inclusive, no país, né, na verdade, mencionado ali. Eu, mais uma vez, reafirmo, vamos dizer assim, da faculdade, né, da universidade, de maneira geral, da faculdade em particular, de participar desse processo, né, de ter as portas abertas, né, para convidar a congregar nesse processo. Dar os parabéns pelas iniciativas, né, do Estado, né, das comissões, né, civis, dos comitês, das ONGs, para ajudar a trazer isso para a luz, né? Eu não tinha percebido até pouco tempo atrás porque do meu grande envolvimento, né, que ficou uma coisa apagada, escondida, e do esforço que eu fiz contribuir de alguma forma para que acontecesse.
De novo, agradecer a todo mundo, a equipe do SETS, né, o Guilherme, que ajudou na transmissão, a equipe da assessoria de comunicação, que teve com a gente o tempo inteiro, e vai continuar ainda, né, vai ser produzido um programa de rádio da Faculdade de Medicina, que chama com Saúde, né, ou Saúde com Ciência, perdão, que é transmitida para 100 e tantas rádios no Brasil, e para Massachusetts, né, para Boston, né, e a ideia é que a gente vá continuar, né, fazer um dia especial para discutir esse assunto. Eu acho que, a não ser que alguém que mais queira se manifestar, eu gostaria de agradecer particularmente a Ana, a Regina, a Sônia, a Márcia, né, que foi quem trabalhou mais proximamente com a gente, pessoal, mas da faculdade, para continuarmos a discutir esse assunto, entre outros, né, porque, afinal de contas, a nossa missão é de trabalhar com prevenção e assistência à saúde. Muitíssimo obrigado, boa tarde a todos e bom dia.